Estou esperando o delay de uns 30 segundos. O doutor só está cortado aqui no meio. Então. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo e prestigiando o nosso evento. Você também pode acompanhar essa live pelas plataformas YouTube, Facebook também. Para assistir e participar da live, você só escreve no seu computador ou no seu celular a palavra Instituto Rocha Brasil, tudo junto, em qualquer uma dessas plataformas de sua escolha. A ideia e iniciativa desses encontros é do Instituto de Psicologia Rocha Brasil, que fica em São Paulo, na capital, e no bairro de Moema. Lá proporcionamos diversos profissionais e serviços especializados no atendimento para a saúde mental. E se você quiser conhecer um pouco mais, acesse www.rochabrasil.com.br. Hoje é a primeira de uma série de lives que vai acontecer toda terça-feira, no horário das 19 horas, e tem uma duração máxima de 60 minutos. O foco vai ser sempre será o assunto dependência química. E dentro desse contexto, nosso tema é modelos de tratamentos disponíveis no Brasil. Sempre estarão presentes nas lives a psicóloga Valéria Rocha Brasil e eu, que estou aqui junto, sempre recebendo um convidado diferente e especialista no assunto. E para nossa conversa, temos a honra de dividir o espaço com o doutor Quirino Cordeiro, que é médico psiquiatra e hoje atua como secretário do Senapred, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, ligadas ao Ministério da Cidadania. Antes de iniciarmos, eu vou pedir para cada um poder falar um pouquinho do trabalho, se apresentar e também um pouco sobre o tema. Valéria. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Quirino. É um prazer recebê-lo conosco. Obrigada, Irã, por toda a organização. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Valéria Rocha Brasil, sou psicóloga, trabalho na área de saúde mental como um todo, mas sou especialista em dependência química também. E o Instituto Rocha Brasil é isso que o Irã falou, ele procura atender em âmbito nacional, não só em São Paulo, dependentes de álcool e outras drogas e outras patologias também. E é um prazer para nós falarmos sobre a parte de tratamento, que ainda é uma parte polêmica no nosso país, e muitos familiares nós recebemos um pouco perdidos com tantas possibilidades de trabalho, mas sem saber por onde começar. Então, a nossa intenção hoje é esclarecer todas as formas de tratamento e qual seria a mais adequada para cada caso, que isso também fica um pouco confuso. Então, é um prazer estar com vocês, espero poder contribuir com esse tema. Doutor Quirino, agora o senhor, doutor Quirino. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Boa noite, Irã. Boa noite, doutora Valéria. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui esta noite, discutindo e conversando sobre um tema que é de grande importância para toda a sociedade brasileira, que é o tema relacionado ao tratamento das pessoas que apresentam dependência química no Brasil. Infelizmente, nós temos tido um aumento importante nos últimos anos do número de pessoas em uso de substâncias psicoativas. Os indicadores que nós vínhamos tendo no Brasil, nos resultados práticos das políticas públicas sobre drogas, eram resultados muito ruins. E, por conta disso, então, aqui no governo federal, desde o início do ano passado, nós temos trabalhado para mudarmos, enfim, essa realidade no país. Nós temos realizado uma série de ações, queremos a oportunidade de conversar de uma maneira oportuna nesse programa.
para que nós, enfim, pudéssemos, então, buscar novos caminhos e, com isso, novos resultados das nossas políticas públicas. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Então, eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo, estão participando, que ela é muito importante. A participação de vocês, internautas, é muito importante para fazerem comentários, colocações, perguntas. E a gente vai tentar por aqui, eu vou tentar selecionar aqui algumas, se possível, durante a live, a responder todas elas, né? Quando em conversas utilizamos a expressão dependência química, estamos à frente de um termo generalizado, amplo em seu universo, que é muitas vezes utilizado pela maioria das pessoas e profissionais da área de saúde, principalmente por uma situação que envolva uma pessoa que esteja com a vida sem controle, sem qualidade de saúde, né, por conta do uso abusivo ou crônico de substâncias psicoativas, bem conhecido como drogas. Né? E aí temos um grande cardápio, né, onde as mais conhecidas hoje são o álcool, o mais destrutivo de todos, outras drogas como cocaína, maconha, crack, e também o uso indiscriminado de remédios, né, medicamentos em geral. Os tratamentos oferecidos são diversos e com vários tipos de abordagem e métodos. Desde sessões individuais em consultórios, passando por terapias alternativas, tratamentos holísticos, modelos antigos e consagrados nesse tratamento, acolhimento religioso, grupos de auto e mútua ajuda, hospitais, internações especializadas em si, uma infinidade. O fato é que, em determinado momento, esta pessoa vai recorrer a um pedido de ajuda e um tipo de tratamento para escolher. E vai ser levada a se tratar. Ela tem que fazer essa escolha porque a gente está falando de uma doença crônica, sem cura, e muitas vezes, em muitos casos, a terminação é fatal. Minha primeira questão para ambos, para a gente poder conversar, que atualmente no Brasil, se eu quero tratar um filho, uma filha ou qualquer outro parente, ou simplesmente quero indicar um tratamento para alguém que está com esse problema em situação grave, qual o ponto básico, na opinião de vocês? Qual é a primeira coisa, a primeira atenção que eu devo ter e me preocupar para saber como e onde tratar? Eu queria iniciar com a Valéria e, na sequência, o doutor. Doutora Valéria. Bom, a primeira coisa é uma avaliação inicial, porque não existe um único tipo de tratamento. Precisamos ter a noção de que tratamento é um processo. E, então, vou precisar ver qual vai ser o primeiro passo do trabalho. Então, a primeira coisa é procurar um profissional especializado, que esse profissional seja o gerente, vamos dizer assim, gerencie o processo todo de trabalho. E trabalhando com uma rede de vários tipos de tratamento. Então, eu faço primeiro uma avaliação inicial para ver qual é a situação do caso. Primeiro, quem está pedindo ajuda? Se é a família que está pedindo ajuda, o dependente de drogas, ele está resistente ao tratamento, não está resistente? Se tiver resistente e for a família que estiver pedindo ajuda, primeiro passo é sensibilizar essa família para ver como é que eles estão inseridos no problema, se eles estão sendo pessoas que estão facilitando o problema, agravando o problema com as atitudes deles e retardando o pedido de ajuda do dependente químico. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesses casos é trabalhar a família, ou seja, que a família pare de facilitar para que a crise aconteça na vida do dependente químico, para que ele aceite ajuda. E aí nós vamos avaliar se essa ajuda dá para começar por um tratamento ambulatorial, que aí vamos sensibilizar, se já sensibilizamos para ir para um tratamento ambulatorial, ótimo. Se for um caso de internação, por exemplo, e ele está resistente, então vamos trabalhar no âmbito ambulatorial e sensibilizando ele para que ele aceite uma internação e, dependendo do estado dele, nós vamos definir que tipo de internação. Então, eu gostaria de depois esclarecer com maiores detalhes qual o objetivo de cada tratamento.
Por exemplo, se eu quero só desintoxicar aquela pessoa para quebrar o círculo vicioso no qual ele está inserido e não consegue parar sozinho, então eu vou ter uma internação curta, porque um processo de desintoxicação dura de 15 a 30 dias no máximo. Se eu quiser estender para uma conscientização, eu vou ter um tempo maior. Então, primeiro passo, aliar o caso. Quem é mantenedor do sistema doentio e quem é colaborativo para poder fazer emergir a crise e nós direcionarmos o caso para o tratamento mais adequado naquele momento, entendendo que é um processo. Pode começar por ambulatório, depois ir para uma internação, depois um grupo de ajuda mútua. A rede é muito importante, o profissional ter noção para poder ir vendo o melhor tipo de tratamento naquela determinada ocasião para um determinado paciente. Doutor. Para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos acompanhando, Irã, possam entender um pouco como nós estamos, então, conduzindo as políticas públicas sobre drogas no Brasil desde o ano passado e que impacto que isso enfim, tem causado nas ações que o governo federal tem realizado. Acho que é importante a gente fazer uma pequena introdução para que as pessoas, então, possam entender um pouco melhor. No ano passado, então, no mês de abril, foi publicado um decreto presidencial que instituiu o que é chamado, então, agora a nova Política Nacional sobre Drogas. E um pouco depois, no mês de junho do ano passado, 2019, no dia 5 de junho, foi publicada uma nova lei de drogas, a Lei 13.840. Basicamente, essas duas normativas, Irã, elas se alinham entre si e dão novos norteamentos, novos direcionamentos para as ações, então, que o governo federal passa a realizar para o cuidado, para o tratamento e para a reinserção social de pessoas com dependência química. É importante ficar claro aqui, para quem está nos ouvindo, que essas duas normativas não tratam apenas do tratamento e da recuperação de pessoas com dependência química, da sua reinserção social. Essas normativas tratam de todas as frentes que dizem respeito à política de drogas. Então, tratam também das ações de repressão, as ações de prevenção. Mas como estamos conversando hoje, então, aqui especificamente sobre as questões de tratamento de pessoas com dependência química, essas duas normativas, então, trouxeram mudanças importantes nesse aspecto, especificamente para a saúde pública brasileira. A primeira questão que eu gostaria de trazer para as pessoas que estão nos acompanhando é uma mudança que nós colocamos no foco, no objetivo do tratamento. Até então, até essas mudanças entrarem em vigência, basicamente o que se advogava, o que se colocava como importante para o tratamento, o que se buscava com o tratamento, era reduzir eventuais danos que as drogas causavam na vida das pessoas. Danos e problemas na sua saúde física, na sua saúde emocional, problemas de ordem familiar, problemas profissionais, enfim, as abordagens terapêuticas eram voltadas para isso, o que nós chamávamos então de uma política de redução de danos. O que nós acabamos mudando, então, é que nós colocamos como objetivo o tratamento que se busca efetivamente com o tratamento é promover a abstinência do indivíduo, ajudar a mantê-lo abstinente, e não só isso, mas buscar recuperá-lo de fato. Então, essa é a mudança que nós colocamos nas novas normativas que foram publicadas no ano passado. Isso porque, infelizmente, os indicadores que nós vimos sendo no Brasil das políticas públicas voltadas para o tratamento do indivíduo com dependência química eram bastante ruins. Uma outra questão que nós colocamos como importante, a própria doutora Valéria já nos adiantou, é a constituição de uma rede ampliada e diversificada de cuidados, uma rede assistencial ampla e potente. E isso, na verdade, essa mudança já vem acontecendo no Brasil desde o final de 2017, com a implantação da nova Política Nacional de Saúde Mental. 2017, naquela ocasião, eu estava no Ministério da Saúde, participei dessas mudanças. O que acabou acontecendo é que, infelizmente, por questões ideológicas, questões de entendimentos, alguns serviços muito importantes para a constituição de uma rede efetiva de cuidado não foram incluídos, então, para a formação dessa rede assistencial, como, por exemplo, hospitais psiquiátricos, hospitais dia,
ambulatórios de saúde mental, e mesmo outros serviços, como comunidades terapêuticas, por exemplo, esses serviços faziam parte da rede de assistência, inclusive recebiam recursos do governo federal, porém eram colocados de lado esses serviços. O que nós acabamos fazendo, então, nós modificamos a constituição dessa rede e incluímos hospital psiquiátrico, hospital dia, ambulatório de saúde mental, passamos a dar mais potência para as ações psicoterapêuticas. Entretanto, não tiramos da rede nenhum serviço que já a constituía desde o seu início. Nós não tiramos da rede, por exemplo, os CAPs, não tiramos as unidades de acolhimento, as residências terapêuticas, os hospitais gerais, com a ideia de que, basicamente, o cuidado precisa ser ofertado de acordo com a necessidade do paciente. Basicamente, é isso que precisa acontecer. E isso, inclusive, tem respaldo legal. Se nós nos reportarmos lá a Lei 10.216, publicada em 2001, que regulamenta a assistência na área de saúde mental e dependência química no Brasil, tem lá, num dos seus artigos, fala que o atendimento tem que ser consentâneo às necessidades do paciente. Nessa perspectiva, então, de mudança legislativa, a gente colocou a possibilidade também da realização de internações involuntárias, que, na verdade, são internações que não servem, novamente, para todas as pessoas. Por quê? Porque o tratamento precisa acontecer de acordo com o quadro clínico do paciente. Entretanto, em algumas situações específicas, o indivíduo apresenta um quadro clínico muito grave e o indivíduo, por conta disso, então, não tem mais condições de tomar decisões autônomas e começa a se colocar em risco, ou colocar outras pessoas em risco. Nessa situação, sim, cabe a internação involuntária. A internação involuntária entra para proteger a integridade do indivíduo com dependência química e das pessoas que vivem consigo. Então, essas foram mudanças importantes que essas normativas trouxeram e, basicamente, as ações que nós começamos a desenvolver a partir de então vão de acordo com essas novas normativas para que nós possamos, em definitivo, no Brasil, ofertarmos cuidado de acordo com a necessidade dos pacientes e não de acordo com concepções ideológicas de grupos políticos que estão no poder em determinados momentos históricos. Então, eu estou escutando os dois tocar em vários pontos, né? Vocês têm, assim, mais ou menos umas 2 horas para a gente poder conversar, porque vai até às 10 da noite e pouco mais. Enquanto isso, eu tenho várias pessoas já entraram no chat acompanhando, dando boa noite e falando pela iniciativa da gente poder tocar sobre tratamento. E eu vou apimentar um pouco para os dois colegas. Nós temos hoje, né, eu estou com uma psicóloga, um médico psiquiatra, que transitam há muito tempo na rede de saúde, né, doutora Valéria? E nós temos aí uma oferta de diversos métodos, diversas formas de aplicação, de abordagem. Falei no início, né, desde apoio governamental, empresas, ONGs, comunidades. Na opinião de vocês, na visão dos dois, essa diversidade, essa gama de opções, né, para tratamento, ela mais confunde? Ela ajuda? Essa é uma resposta da sociedade que se organiza por conta da demanda ser grande, né, de pessoas procurando tratamento. Isso é benéfico? Eu gostaria que vocês comentassem a respeito. Eu vou começar com o doutor Quirino agora. Irã, na verdade, as ofertas de cuidado, as modalidades de cuidado, elas são diversas porque as pessoas apresentam necessidades diversas. Então, isso, na verdade, é muito saudável, muito importante que haja, enfim, essa diversidade de ofertas. Quanto maior a diversidade, maior a possibilidade de que as pessoas que precisam de cuidado, que precisam de assistência, possam conseguir, de fato, ajuda. Uma coisa, novamente, que eu friso aqui, é que, independente da modalidade de cuidado, o que se precisa buscar como finalidade para o tratamento, para a ajuda que está sendo ofertada para a pessoa que precisa, o que se precisa buscar, de fato, é a recuperação daquele indivíduo. Nós sabemos, é evidente, que a dependência química é um quadro clínico crônico, está sujeito, enfim, a recorrências, recaídas,
problemas no curso do tratamento. Entretanto, é preciso ter em mente que o que se precisa buscar, na verdade, é a recuperação efetiva das pessoas com dependência química. E isso, na verdade, nós estamos buscando realizar no governo federal, implantando, então, essas mudanças que nós já apresentamos inicialmente. Dentro dessa perspectiva, então, o governo federal tem trabalhado e colocado, né, enfim, inclusive financiamento público em várias das ações. Então, nós falamos de serviços que compõem essa rede assistencial. Então, o governo federal hoje coloca recurso em CAPs, em unidades de acolhimento, residência terapêutica, em hospitais psiquiátricos, hospitais gerais. Agora, mais recentemente, nós ampliamos o financiamento para o acolhimento de pessoas com dependência química em comunidades terapêuticas. Só para quem está nos ouvindo aqui possa ter uma ideia, até o ano de 2018, o governo federal aportava recursos para o financiamento gratuito, né, para o financiamento para oferta de serviço gratuito de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas. No ano passado, nós ampliamos esse número, nós quadruplicamos esse número, chegamos ao financiamento de 11.000 vagas, e agora, esse ano, estamos com um edital aberto de financiamento para comunidades terapêuticas. O nosso objetivo, nós chegamos a mais de 20.000 vagas financiadas. Nós também temos trabalhado, que é uma outra novidade, trabalhar com isso em políticas públicas, temos trabalhado com apoio, inclusive apoio financeiro para grupos que trabalham na perspectiva da mutuajuda e do apoio familiar. Hoje nós temos parcerias com a Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda da Esperança, enfim, nós temos um trabalho com os grupos que já vêm realizando as suas atividades com grande sucesso há muito tempo, mas que também vinham sendo colocados de lado pelas políticas públicas. A nossa ideia é colocarmos esses atores todos nesse grande cenário para que nós possamos ofertar a possibilidade de ajuda de maneira diversificada, para que as pessoas possam encontrar, né, o seu próprio caminho, para que as famílias possam receber o cuidado, receber o apoio. Nós também, ano passado, começamos a trabalhar em parceria com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, o Al-Anon, Naranon, que são grupos de apoio aos familiares das pessoas com dependência química, enfim. Tudo isso para dizer que hoje no governo federal, efetivamente, diferente do que vinha acontecendo aqui no governo federal em outros momentos, na verdade, hoje sim nós temos buscado oferecer para a sociedade uma diversidade de possibilidade de encontrar cuidado, de encontrar ajuda. Porque, novamente, os quadros clínicos são distintos e, se seguirmos, inclusive, a lei federal que nós temos no Brasil desde 2001, que é a Lei 10.216, como eu já disse anteriormente, a oferta de cuidado tem que ser de acordo com a necessidade dos pacientes. Então, é isso que nós temos buscado realizar. Valéria, doutora Valéria, confunde, não confunde? Eu já, com a explicação do Quirino, eu já tenho muitos lugares para me internar, né? Graças a Deus, Quirino, que isso está acontecendo, e é esperado, né? Olha, eu trabalho com dependência de drogas desde 1990, e é a primeira vez que eu vejo uma política pública tão ampla quanto a que o doutor Quirino começou a implementar no nosso país e está se alastrando. Por que eu falo isso? Porque ao longo de toda essa trajetória sempre existiu muito preconceito, até de nós profissionais, no tratamento da dependência de drogas. E o que a gente precisa entender é justamente isso. Não existe o tratamento ideal, ou também não podemos alijar um tipo de modelo de tratamento. Então, por um lado, se por um lado, Irã, muitas possibilidades podem confundir, por outro lado, são essas múltiplas possibilidades que nos permite atender um dependente de álcool ou outras drogas e suas famílias dentro desse processo, usando cada hora um tipo de tratamento mais adequado naquele momento para aquele tipo de cliente. Então, a primeira vez que eu vejo uma política pública incluir todas essas modalidades de trabalho.
porque nós, profissionais, tinha a turma da redução de danos, tinha a turma da abstinência total, e brigavam entre si. O que a gente precisa entender é que nós precisamos olhar para o cliente e ver qual é a necessidade desse cliente, como o doutor Quirino falou. Então, na prática, como é que funciona isso? Vamos pensar para que serve, né? Bom, tratamento ambulatorial. Quando é que eu mantenho um caso em tratamento ambulatorial? Eu tenho que entender primeiro que a dependência de álcool e outras drogas é uma síndrome que envolve aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos familiares, aspectos sociais e os valores que as pessoas podem falar de espiritualidade, os valores que as crenças que essa pessoa carrega. Se eu for pensar num tratamento, eu tenho que contemplar todos esses aspectos da vida e da família, do sistema familiar. Em que momento? Cada hora, no momento, eu vou agregando cada aspecto. Para isso, como eu falei no início, uma avaliação inicial. Então, tratamento ambulatorial é para aquele dependente de álcool e outras drogas e sua família, que a família sempre seja envolvida no processo, porque é o sistema familiar que está patológico, que precisa ser reavaliado. Então, tratamento ambulatorial são para aqueles casos em que ele tem um contexto favorável de recuperação, esse contexto está em tratamento, ele consegue associar o tratamento ambulatorial a grupos de ajuda mútua, às vezes a pessoa tem uma crença religiosa, a frequência à sua religião, todo esse aparato de rede, sem precisar sair do ambiente social, ele consegue entrar em recuperação, ele consegue aderir ao tratamento, ele não precisa ficar abstinente logo de cara, mas ele consegue aderir ao tratamento. E aí ele vai tocando a vida dele com essa rede ao entorno dele e ele conseguindo frequentar essas modalidades de tratamento. Na medida em que ele não consegue quebrar um círculo vicioso de uso, na medida em que ele começa a ameaçar a própria vida ou a vida de terceiros, aí a gente começa a pensar numa internação, principalmente se o contexto é desfavorável. Se a família é muito mantenedora da patologia, tão patológica quanto o próprio dependente de álcool e outras drogas, se ele está desempregado, se ele está num ambiente muito indutor de uso, e ele está ameaçado e não consegue quebrar o círculo vicioso, a gente começa a pensar numa internação. Já tentamos tratamento ambulatorial, ele começou a aderir, mas não conseguiu. Aí, o que a gente vai fazer? Em primeiro momento, o tratamento ambulatorial passa a ser importante no sentido de sensibilizá-lo para aceitar uma internação. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu não estou conseguindo parar, tal, mas acho que eu não preciso de internação. Tá bom, então vamos tentar. O que você consegue? E a gente vai criando com o paciente e a família estratégias para ele reorganizar a vida dele e entrar em recuperação. E você pode ir jogando metas junto com essa pessoa, para ir mostrando para ela que desse jeito não está dando certo. Junto com a orientação familiar, a família vai quebrando um pouco as facilitações. E essas facilitações deixam de manter o círculo vicioso da patologia. Então, nessa hora, o tratamento ambulatorial é muito importante, se for um caso de internação, para ir sensibilizando ele para aceitar uma internação. Que tipo de internação? Aí temos que ver, é para desintoxicação apenas? Pode ser que ele desintoxicando, voltando da desintoxicação, ele consiga aderir ao tratamento ambulatorial. Aí, ok, 15 a 30 dias no máximo está ótimo. Mas se mesmo assim ele não consegue aderir ao tratamento ambulatorial, ele vai precisar um pouquinho mais do que desintoxicação numa internação. Ele vai precisar de uma conscientização da própria dependência química. E assim a gente vai evoluindo com o trabalho. Eu vou soltar um pouco para vocês, para não monopolizar. Inclusive, em cima disso, me leva para uma outra questão. É muito complexo tudo isso, mas ano passado, doutor Quirino, assistindo uma palestra sua em 2019, você fez uma colocação que, na minha opinião profissional, é muito importante, e ela é assim, que existem 2 momentos bem específicos e se confunde muito. Foi muito legal isso, me marcou.
O acolhimento para a pessoa com problema, que nos procura em um hospital, no ambulatório, né? É mais ou menos isso que você falou. É bem isso. É o primeiro passo que nós, profissionais, temos que ter. O nome já diz, a gente está acolhendo ele no momento. E é muito diferente quando a gente só acolhe e fala assim, bom, então o que você quer fazer? Você decide aí. Nós temos como ética, como norma, como profissionalismo, dar continuidade e ofertar tratamento, né? E você falou isso, o senhor falou isso com muita propriedade, né? Uma coisa é você acolher, outra coisa é você ofertar o tratamento minimamente adequado, específico, porque senão fica sem sentido o nosso trabalho, né? Então, são duas questões completamente diferentes, né? Ofertar o acolhimento inicial, que você está ali no consultório e já acolheu, e o outro é ofertar e dar continuidade a isso. Eu fico vendo a participação do Senapred, que o senhor está à frente com toda a abordagem, vendo os meus colegas, né, o esforço. Muitos têm esse acolhimento inicial e ofertam tratamento. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa colocação, a diferença entre as duas coisas. Porque fica aquela coisa assim, vamos ver se ele quer se tratar, acolher. Não, tem que ter um tratamento especializado, tem que chegar ao indivíduo isso, tem que chegar à pessoa. Isso foi muito marcante. Queria que o senhor começasse a comentar primeiro pelo senhor e depois a doutora Valéria. Esse ponto, Irã, eu acho que ele é de fundamental importância. Lembro, a gente estava junto no evento. Esse ponto é fundamental, Irã. Por que isso? Porque, na realidade, eu, ao longo desses mais de 2 décadas trabalhando como psiquiatra, eu comecei a me deparar com situações que, no meu ponto de vista, eram inaceitáveis, né? Que basicamente centravam qualquer possibilidade de cuidado no acolhimento e, na verdade, não iam adiante, não iam além disso. É óbvio que o acolhimento é de suma importância, fundamental, ainda mais na dependência química, que é importante que o indivíduo acabe assim, aderindo ao tratamento proposto, esse vínculo com o paciente, o vínculo com a sua família, é de fundamental importância. É importante que o indivíduo se sinta realmente acolhido pelo terapeuta, pelo profissional que o está recebendo, pelo serviço que o está recebendo. Entretanto, isso não basta, né? Isso parece muito óbvio, mas não é. Quando eu estive no Ministério da Saúde, nos anos de 2017, 2018, eu fiz uma revisão muito grande, por exemplo, dos materiais que eram ofertados em cursos de capacitação para profissionais da rede assistencial, e era inacreditável, mas existiam materiais inteiros, cartilhas, livros inteiros, que só falavam de acolhimento, que não falava de absolutamente mais nada. E aquilo, na verdade, me deixava, não era nem indignado, era perplexo. Eu não conseguia entender que existia uma política pública que só focava nisso. É claro que isso daí tem uma série de questões que estão por trás, inclusive questões ideológicas, no entendimento, por exemplo, de que como é que você vai propor tratamento se, durante muito tempo que se encontrou no Brasil, eram políticas públicas que tinham como base a negação, por exemplo, da doença mental. A doença mental ela era sistematicamente negada. Então, como é que você vai tratar uma coisa que não existe? Era simplesmente um desvio do normal, mas não um desvio patológico. Então, como é que você vai tratar um problema que, na verdade, não é considerado como sendo doença? Enfim, então era uma série de questões que vinham acontecendo no Brasil e que sustentavam uma política pública de pés de barro. Então, basicamente, era isso que nós vínhamos tendo no Brasil. E os indicadores todos, infelizmente, eram todos muito ruins. Então, na verdade, o que nós começamos a fazer, então, desde que eu estava no Ministério da Saúde, em 2017, era buscar avançar nessa questão. Novamente, não negando a importância, a necessidade de que nós tenhamos o acolhimento da pessoa com dependência química, da sua família, mas que nós busquemos também ofertar tratamento, e tratamento de qualidade, de acordo com
com as necessidades das pessoas. E não só isso, Irã, mas é muito importante que o tratamento que é ofertado para uma pessoa que tenha respaldo científico, que tenha respaldo na literatura científica. Isso por alguns motivos. Primeiro, porque quando a gente fala de saúde pública, eu estou falando do dinheiro do povo que banca aquele tratamento. Ou seja, se eu chego num CAPS e lá está acontecendo uma roda de conversa, aí eu chego no outro dia, a mesma roda de conversa, depois chego na mesma roda de conversa, eu estou colocando um dinheiro público para custear uma coisa que é sabidamente inefetiva. Não existe nada, não existe nenhum amparo científico que dê sustentação para aquele tipo de prática. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós temos que encarar os problemas da saúde mental como nós encaramos outros problemas da saúde física, por exemplo. Então, vamos conversar numa situação específica aqui. Então, eu sempre costumo dar um exemplo, né? Então, se eu estou conversando com vocês aqui e, de repente, eu sofro um infarto do miocárdio. Então, eu tenho um infarto, eu sou socorrido, me levam para um pronto-socorro. Se eu chegar nesse pronto-socorro ainda vivo, eu gostaria muito que o colega, que o médico que me atendesse, utilizasse todo o tratamento baseado em evidência científica. Pode ser que a evidência científica amanhã seja outra. E se eu infartar amanhã, eu quero que a outra evidência científica sustente meu tratamento. E se eu tiver câncer? A mesma coisa. Agora, e se eu tiver depressão? Aí não vale? E se eu tiver transtorno obsessivo compulsivo? E se eu tiver dependência química? Aí eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ir no CAPS, participar de um monte de roda de conversa, enfim, sem ter nenhuma comprovação científica daquilo que está sendo ofertado funciona. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer por respeito ao dinheiro público, que é meu, que é seu, que é de todo pagador de imposto. E isso não pode acontecer em respeito ao paciente e à sua família. Isso é central nessa questão. Então, nós temos buscado mudar isso, né? Nós temos trabalhado com afinco. Então, em 2017, quando nós publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, nós colocamos um item na resolução lá que institui a nova política, que o tratamento na área de saúde mental, incluindo dependência química, precisa ser baseado em evidência. E a gente tem buscado construir essa cultura, porque, infelizmente, essa cultura não existe no Brasil. É interessante, né, nós falarmos sobre isso, porque em muitas faculdades, inclusive, né, que formam então os profissionais que vão atuar na linha de frente, também não tem essa preocupação, né? Infelizmente, tem vários clínicos de das várias áreas que atuam com pessoas que apresentam transtornos mentais, dependência química, que não tem uma formação sólida em clínica, que não sabe clínica, não sabe fazer uma avaliação inicial, como a doutora Valéria nos diz. Então, primeiramente, a gente tem que fazer uma avaliação inicial da pessoa, da sua família. Muitos clínicos não sabem isso. Depois, você, de acordo com a avaliação inicial, você tem que propor um plano terapêutico. Aí você introduz aquele plano terapêutico. Depois de um tempo, você precisa avaliar para ver se o que você está fazendo está ajudando ou não. Se está ajudando, ok. Se não está ajudando, você precisa rever o seu plano terapêutico. E tudo isso com abordagens que sejam baseadas em evidência e que sejam de acordo com a necessidade daquela pessoa que está recebendo o cuidado. Então, acho que essas questões todas são de suma importância e a gente precisa continuar trabalhando, Irã, para que nós mudemos essa cultura, né, que hoje, infelizmente, no Brasil, não tem ainda uma força tão grande no serviço, em muitos serviços que cuidam das pessoas com dependência química, com transtornos mentais de maneira geral. E nós, no governo federal, temos lutado, brigado cada vez mais para que nós possamos mudar essa realidade no Brasil. Valéria, doutora Valéria, qual a diferença? Vou acolher e fico cozinhando e a pessoa está recorrente e eu não oferto o tratamento, porque ele está disponível. É difícil, temos todos os problemas. Mas quando é que eu avanço com isso?
Então, como eu estava falando, o acolhimento, ele faz parte do processo, mas não é o único processo. Então, o acolhimento, o que que é? É você receber a pessoa, estabelecer vínculo, tanto com a família, quanto com o dependente químico, para que ele minimamente comece um trabalho. Então, você vai acolher, você vai fazer a avaliação inicial, você vai estabelecer o vínculo e vai trabalhar momento a momento. Então, passo 1, avaliação inicial, acolhimento, que está dentro da avaliação inicial, um acolhimento também, a dor deles, os medos, as inseguranças. E dentro desse acolhimento, nós temos como meta estabelecer vínculo, porque eles não vão para lugar nenhum se eles não confiarem em você ou na sua equipe. Outra coisa importante, a partir do acolhimento, aí você vai direcionando no passo a passo. O que é esse passo a passo? É um projeto de trabalho mesmo que você vai definir. Então, como eu falei, tratamento ambulatorial serve para aquelas pessoas que estão conseguindo vincular o trabalho e seguir mesmo com terapia, com grupo de ajuda mútua e toda a rede que proporciona um trabalho. Aí, se a pessoa precisa desintoxicar, como a gente tinha falado antes, de 15 a 30 dias. Mas se você precisa conscientizar aquela pessoa sobre como é que funciona a patologia dela, precisa um pouquinho mais de tempo de internação. E aí você vai dar palestra, você vai fazer grupos terapêuticos dentro da internação, porque aí você está num processo de conscientização. Além da conscientização, você vai trabalhar o emocional minimamente para que ele volte para o cotidiano dele em tratamento ambulatorial sem se desorganizar emocionalmente. O que do emocional? Provavelmente quem já trabalha com dependência química conhece a síndrome do rei bebê, em que eu fico como um pensamento mágico, e que eu posso tudo, nego a doença, minimizo e tudo mais. Então, você vai trabalhar minimamente essa síndrome, mostrando para ele que ele não pode achar que tudo tem que acontecer do jeito que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. E numa internação, isso é possível você trabalhar. Depois, quando a pessoa está mais consciente, desintoxicada, conscientizada do funcionamento emocional dela, aí já dá para voltar, para sair de uma internação, voltar para um tratamento? Sim, pode passar para uma residência terapêutica, se não tiver condições de voltar para o núcleo familiar. O que é a residência terapêutica? Tem todo um processo de reinserção social. A pessoa vai voltar para a sociedade, mas morando num ambiente terapêutico. Então, todos os inputs da vida em que podem vacilar na recuperação daquela pessoa, tem todo um aparato que é a residência terapêutica, ou seja, ele está morando num lugar terapêutico e está trabalhando. Então, a residência terapêutica dá um acolhimento e um tratamento para que ajude ele a voltar para a vida dele, reorganização de vida, mas com um aparato quase que da internação, mas com ele trabalhando, estudando e voltando para a sociedade minimamente. E a família sendo trabalhada paralelamente. Então, isso são as residências terapêuticas, para aquelas pessoas que não conseguem voltar para casa, porque a família ainda não está em condições de trabalhá-lo, mas que precisa voltar para a vida dele. Então, a residência terapêutica ajuda nisso. Ou também o caso não precisa ser internado. Vai para uma residência terapêutica e volta, e tem terapia todo dia, acolhimento, tal, sai do local da família, que está muito patológico, e não precisa ser internado, mas continua com a vida dele, o cotidiano, mas com terapia todo dia. Deu crise nele à meia-noite, tem um terapeuta de plantão lá para acolher. Para isso também servem as residências terapêuticas. Então, estou tentando esclarecer cada modalidade de tratamento para os profissionais e para as pessoas que precisam de ajuda entenderem que cada modalidade tem um objetivo de trabalho. Olha, eu estou aqui acompanhando não só a nossa conversa, obviamente, mas uma série de colocações das pessoas que estão escrevendo, tanto no Facebook como no YouTube. Então, vários agradecem o tema, doutor Quirino e doutora Valéria, vários agradecem vários pontos que estão sendo colocados. Por mim, eu acho que deveria ter esse tipo de conversa todo dia. Esteja escalado todos dois aí para isso.
Eu queria fazer uma colocação que talvez apimentasse, porque temos que trazer o debate, né? O grande lance dessa conversa, a oportunidade é poder trazer uma série de situações. Eu sei e eu acompanho o trabalho do Senapred. Graças a Deus, temos o senhor à frente, empenhado e cansado, e o Senapred está procurando fazer as normativas, as documentações, equalizar todas as opções. Acompanho o trabalho do Instituto Rocha Brasil, tenho a honra de estar participando junto com a doutora Valéria, que sempre me apoiou. Em diversas conversas com a doutora Valéria, e eu acho que o senhor também deve ter, doutor, com seus parceiros, muitas vezes ficamos inseguros. Porque a normativa tem regularizando a lei, as oportunidades e as ofertas, mas nós não temos ainda, esse país é um país enorme, né? Com diversas situações, os órgãos reguladores, né? Que possam dizer, olha, esse tratamento é como se fosse uma escala de medição. A gente não tem Protel com 5 estrelas, com 3 estrelas, eu não estou falando de luxo, estou falando de qualidade de oferta de tratamento. Quando que nós, profissionais da área, vamos ter um catálogo, um site que fala assim, olha, esta comunidade especializada no tratamento, esta clínica especializada, ela tem, para o seu caso, para a sua necessidade que você está procurando, todos os pontos mínimos necessários para você tratar. Porque esta é uma ferramenta de medição importantíssima. Eu quero estar vivo para quando isso acontecer. Eu quero ainda estar vivo, junto com vocês. E eu acho isso fundamental. Eu queria que vocês comentassem, vou começar com a doutora Valéria, porque muitas vezes nas conversas que eu tenho, doutor Quirino, com a Valéria Rocha Brasil, ela fala assim, puxa, Irã, às vezes me dá um receio, como é que está a clínica, como é que está a comunidade, essa eu tenho confiança, essa eu não sei. Além da Anvisa, né, que eu sei que é um órgão de vigilância sanitária que é adequado para isso, nós temos aí as promotorias, os outros órgãos públicos, mas quando que a gente vai ter o nosso catálogo, doutor Quirino? Eu queria que a Valéria comentasse um pouco dessa angústia que o profissional às vezes tem. Bom, primeiro que nós profissionais devemos sair da nossa zona de conforto dos consultórios e sair na comunidade conhecendo o que tem na nossa volta. Porque quando você recebe o cliente, você tem que conhecer muito quais são as comunidades terapêuticas que trabalham de acordo com a forma com que você pensa e acredita, quais são as internações involuntárias e tudo mais. Quais são as públicas e as privadas possíveis de você acionar conforme a necessidade e as dificuldades financeiras de cada um e tudo mais. Então, nós, profissionais, precisamos tomar essa iniciativa e, de novo, quebrarmos o preconceito, porque tem profissional que execra a comunidade terapêutica. Sendo que apareceu já um marco, surgiu um marco regulatório da comunidade terapêutica de forma maravilhosa em 2015 e 2016, acho que é mais ou menos essa época, que regulamentou todo o trabalho da comunidade terapêutica, para que quem não faz isso não pode ser considerado uma comunidade terapêutica. Então, os escândalos que aparecem, maus tratos, não sei o quê, isto não corresponde às comunidades terapêuticas. Isso corresponde a uma instituição inadequada que se chama comunidade terapêutica. Então, o marco regulatório é muito importante. E nós temos que tomar essa iniciativa para construirmos. Lá do Instituto Rocha Brasil, nós temos a rede de ONGs, comunidades terapêuticas, serviço público, privado, para acionarmos de acordo com os clientes que nos procuram. Mas eu concordo, facilitaria muito, ou talvez eu esteja ignorante nesse momento, mas facilitaria muito se nós tivéssemos um catálogo, vamos dizer assim, né? Das pessoas que realmente seguem, no caso das comunidades terapêuticas, os marcos regulatórios e tudo mais, mas além disso nós temos que ir lá conhecer, porque a gente tem que, cada uma tem o seu jeitão, sua característica, e cada cliente se adequa a uma determinada instituição.
mas acho muito importante a iniciativa, se isso ocorrer. Não, é perfeito, Valé, porque está aí lançado o desafio, doutor. Além das coisas que o senhor, com a secretaria, está fazendo, precisamos já fazer um índice de qualidade para a gente poder trabalhar. Queria que o senhor comentasse. Então, vamos lá. Sem dúvida alguma, essa é uma questão de suma importância, né? As pessoas que estão em busca de cuidado, em busca de tratamento, as famílias que estão em busca de lugares para o atendimento dos seus entes queridos, então, precisam realmente encontrar lugares de qualidade. Então, esse daí é um grande desafio que o governo tem, mas que toda a sociedade, né, enfim, tem. Hoje, na verdade, já existe alguma coisa nesse sentido, e é importante nós estarmos conversando aqui com profissionais e com pessoas que apresentam dependência química, com familiares, com o público em geral, para que as pessoas possam entender um pouco isso. Então, por exemplo, todo serviço de saúde precisa fazer um cadastro para o seu funcionamento. Então, esse cadastro chama CNES. O CNES é um cadastro que todo serviço de saúde tem que fazer. Então, é um cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. Então, por exemplo, se você está em busca de uma clínica para internação, a clínica para internação é um serviço de saúde. Logo, ela precisa ter um cadastro nacional de estabelecimento de saúde. É um número. Esse serviço de saúde é registrado no Ministério da Saúde. Se você está buscando um tratamento numa clínica e essa clínica não tem um CNES, ou seja, essa clínica não tem um cadastro, ela não está cadastrada no Ministério da Saúde, você precisa ficar atento, porque esse serviço está funcionando de maneira irregular. Então, essa é uma questão importante para você identificar. Ou seja, se é um serviço de saúde, precisa ter um cadastro, né, no Ministério da Saúde. Esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos de comunidades terapêuticas, por exemplo, o ano passado, então no ano de 2019, em março, nós criamos um credenciamento para as comunidades terapêuticas do Brasil. Ou seja, nós abrimos a possibilidade de umas terapêuticas se cadastrarem conosco. Aquelas que são financiadas pelo governo federal ou não, ou aquelas que não querem participar do processo de financiamento público, mas nós abrimos a oportunidade dessas entidades também se cadastrarem lá no governo federal, na nossa secretaria. Hoje, então, nós temos cerca de 650 comunidades terapêuticas cadastradas conosco. E para que nós façamos o cadastramento, então, dessas entidades, elas precisam necessariamente cumprir todas as normativas que hoje são estabelecidas para o funcionamento de uma unidade desse tipo. É igual o que acontece lá para o serviço de saúde, ou seja, para o serviço de saúde ter o seu cadastro nacional de estabelecimento de saúde, ele também tem que seguir rigorosamente todas as normativas, né, que rezam como, então, o serviço de saúde precisa funcionar. Quando a gente fala de comunidades terapêuticas, por exemplo, as pessoas que tiverem interesse em saber se a comunidade terapêutica é credenciada ou não no governo federal, elas podem acessar um site, que é o site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID. O endereço é www.m de Maria, D de dado, S de sapo, .gov.br/OBID. OBID é a abreviatura, então, de Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Aí, na primeira página, o indivíduo vai lá no lugar que está escrito Tratamento e Reinserção Social. A hora que ele clicar ali naquele botãozinho, no ícone, vai, então, aparecer uma outra página, onde a pessoa vai encontrar um mapa do Brasil. Nós fizemos um trabalho de georreferenciamento. Então, por exemplo, se o indivíduo está em São Paulo, ele clica ali no estado de São Paulo,
vão abrir lá as mais de 70 comunidades terapêuticas do estado de São Paulo que são cadastradas conosco. Então, o indivíduo sabe que aquela comunidade terapêutica passou por um crivo de qualidade do governo federal. Agora, se esse indivíduo procurar uma comunidade terapêutica e não encontrar ali, eu não estou dizendo que essa comunidade terapêutica não tem qualidade necessariamente, mas ela não tem um crivo do governo federal para o seu funcionamento, né? Isso vale também, como nós conversamos, para os serviços de saúde, como clínicas, hospitais, enfim. Então, hoje nós já temos esses cadastros, esses credenciamentos. Então é importante que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, profissionais, pessoas da população em geral, possam, então, entender como isso funciona. Então, isso já está disponível para as pessoas, né? Agora, tem uma outra questão que é importante, né? Talvez o que nós precisamos fazer, talvez fosse uma iniciativa interessante, e nós podemos colocar isso no nosso radar, é trabalharmos com indicadores de qualidade, né? Isso é uma questão sempre difícil, né? A gente estabelecer indicadores de qualidade, enfim. Mas o que nós já temos hoje, é importante que as pessoas saibam disso, para que elas possam ficar seguras em relação a isso, né, que já existe no Brasil hoje esses cadastros, essas listas de credenciamento, tanto de serviço de saúde como de comunidades terapêuticas, que são serviços que, em estando, né, como parte dessas listas de cadastro, de credenciamento, tanto no CNES, para os serviços de saúde, como para essa lista que nós fizemos de credenciamento das comunidades terapêuticas, e esses serviços obedecem obrigatoriamente todos os requisitos para o seu funcionamento. E aí as pessoas podem, enfim, ficar tranquilas e seguras quanto à qualidade que vão encontrar naquele serviço. Olha, muitos elogios aqui nos internautas. A gente está chegando a 1 hora já de live. Eu vou fechar um pouco. Eu quero agradecer a participação de todos os internautas. As pessoas estão elogiando muito, falando da importância. Alguém aqui sugeriu Inmetro. Eu sou do tempo do século passado e a revista Exame tinha a ONG Bem Eficiente, que era um prêmio que o Stephen Kennedy fazia, e nós, do Souza Novaes, ganhamos 2 vezes. Vocês não têm ideia a relação de coisas que se pedia para a gente poder estar participando e concorrer entre as ONGs. Era uma instituição sem fins lucrativos, das ONGs Bem Eficiente. Eu acho que, com o tempo, doutor Quirino e Valéria, vamos chegar nesse ponto da gente ter, sabe, aqui você vai encontrar todos os serviços, eles são desta qualidade, porque temos esses profissionais trabalhando. Isso vai valorizar o espaço disponível de tratamento, que é o tema da nossa live, no país. Eu vou chamar para as considerações finais. Eu quero agradecer a participação de todos, muito, sem exceção, todos elogiando muito a iniciativa e o tema. Realmente precisamos de mais informações, fica muito difícil. As pessoas, nós profissionais temos dificuldade, imagina um leigo, né, que não está dentro, ninguém nasce como cuidar disso, né? Ter acesso às informações. Hoje nós temos um ponto de partida. Então, é fundamental que isso continue. E eu quero agradecer muito o seu esforço, doutor Quirino, frente ao Senapred. Eu estou vendo o quanto que você dá de coração e de alma. Várias vezes eu tento entrar em contato, não consigo. A resposta vem depois, porque eu acho que é muita demanda, né? Finalmente, eu me sinto escutado. Eu me sinto como profissional, para eu ter um ponto lá, em algum momento do governo federal, que alguém vai me escutar. E eu não vejo muito o senhor aqui, não é um elogio, é uma constatação, que eu já estive perto, sempre muito acessível e carinhoso com todos os profissionais. Espero que o senhor não perca nunca isso, né? E prontamente aceitou participar, doutora Valéria, do nosso trabalho, da nossa live. E eu tenho a honra de estar podendo participar disso e promover, junto com o Instituto Rocha Brasil, que eu considero o trabalho da minha colega Valéria Rocha Brasil, psicóloga,
há muito tempo, um trabalho seríssimo e profundo, com cuidado, às pessoas que procuram esse centro de psicologia para tratamento. Queria chamá-los para considerações finais e a todos os participantes, mais uma vez, vou tentar, meus colegas, após a live, poder responder algumas perguntas aí, tá? Por favor, as considerações finais, iniciando com a Valéria Rocha Brasil e depois com o Quirino Cordeiro, que é o nosso convidado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o Irã, o organizador, toda a equipe de TI, que também, a Claudinha, o Renato do marketing, minha sócia Marjorie, todos proporcionaram para que isso acontecesse hoje. E especialmente o público e o doutor Quirino, que eu também tenho nutrido uma grande admiração, porque, como eu falei, eu trabalho desde a década de 90, foi a primeira vez que eu vi uma política pública tão ampla quanto a que o senhor e sua equipe vem implantando já há algum tempo aqui no nosso país e quebrando preconceitos e tabus, porque os preconceitos dos profissionais da área de saúde, infelizmente, se arrastaram ao longo de todos esses anos. E a ideia é que nós tenhamos uma visão sistêmica de inclusão de formas de tratamento e não de exclusão. Então, eu admiro muito esse tipo de iniciativa de trabalho. Para fechar, eu gostaria de falar um pouco para as famílias, que eu estou acostumada a receber famílias muito perdidas, sem saber, já tentaram um monte de coisa e se decepcionaram muito. Então, algumas dicas importantes. Primeiro, dependência de álcool e outras drogas envolve, como eu falei, aspectos biopsicossociais e crenças que as pessoas falam de espiritualidade, com as crenças que cada um tem. Então, eu gostaria que as famílias entendessem qual é o melhor tratamento. Primeiro, o que contemple o bio, o psico, o social e as crenças desse sistema familiar. Então, é importante as famílias entenderem que se chegar num profissional e ele olhar só para o orgânico, vamos medicar, vamos tratar então, e não considerar todos os outros aspectos, isso não é um bom caminho. Então, outro ponto, se existem múltiplas questões envolvidas na dependência química, então o tratamento tem que ser interdisciplinar, ou seja, não desconfiem de alguém que diz para vocês que vai dar conta de tudo. Não dá, não existe. Tem que ter uma equipe interdisciplinar e até transdisciplinar. Por exemplo, nas comunidades terapêuticas que têm dependentes químicos, que tratam e apoiam dependentes químicos, isso é uma equipe transdisciplinar. Transcende a disciplina. Tem médico, tem psicólogo, mas tem pessoas que na hora de acolher, o tal do acolhimento, né? Um dependente químico que já passou pela situação, abordar o outro dependente químico que está em pleno sofrimento, tenha muito mais vínculo do que um psicólogo que nunca passou por isso. Então, a equipe transdisciplinar ajuda nisso também. Então, o trabalho em rede, isso é importante vocês saberem. E o objetivo de cada tratamento. Se vocês forem internar alguém, qual é o objetivo dessa internação? Porque se for, por exemplo, se seu filho está quebrando tudo, ameaçando a própria vida, a vida de terceiros, e precisa ser internado involuntariamente, o objetivo dessa internação não vai ser fazê-lo parar de usar drogas, vai ser simplesmente evitar que ele morra ou mate alguém, ou quebre a casa inteira. Então, não adianta achar, mas ele já foi internado e voltou e recaiu. Foi internado como? Foi internado no hospital psiquiátrico para... simplesmente porque ele estava em surto psicótico. Bom, mas espera um pouquinho. Então, isso foi com este objetivo apenas, tirá-lo da crise. Mas tem que continuar tratando com outros recursos de internação ou de não internação, ambulatório, seja o que for, para daí sim continuar o tratamento como um todo. Porque algumas estatísticas, eu cheguei a ver, até no Fantástico, um programa de televisão, saiu que a internação involuntária não recupera ninguém, porque 90% das pessoas que saem da internação involuntária recaem. Mas o objetivo não é
fazer a pessoa entrar em recuperação? É só conter aquela pessoa para que a pessoa não se mate, ou mate alguém, ou coloque em risco. Então, isso também é muito importante, entender o objetivo de cada recurso de trabalho, de tratamento. Enfim, são algumas dicas importantes, e uma instituição que se fecha em si também é questionável, porque se tem algum profissional que está trabalhando o caso e coloca nessa instituição, essa instituição tem que trabalhar em equipe. Se essa instituição falar, não trabalho com ninguém de fora, também é uma dica importante para vocês avaliarem o serviço. Enfim, são várias dicas que a família precisa entender para buscar ajuda num determinado serviço. Doutor Quirino, suas considerações finais. Então, mais uma vez, Irã, eu gostaria de agradecê-lo imensamente pelo convite, gostaria de agradecer à doutora Valéria, ao Instituto Rocha Brasil, que está organizando este evento hoje. Realmente é muito importante que nós possamos, por meio de lives como essa, enfim, levarmos essa discussão para a sociedade, levarmos essa discussão para os profissionais que atuam na área, levamos essa discussão para as pessoas que apresentam dependência química, para os seus familiares e para a sociedade como um todo. Quando nós falamos de problemas advindos e relacionados às drogas, não são problemas que se abatem somente aos usuários ou aos seus familiares. Na verdade, nós estamos falando de problemas que acabam acometendo a sociedade como um todo. Nós temos problemas relacionados à questão das drogas, que passam por problemas da segurança pública, problemas de saúde pública, problemas de segurança no trânsito, ou seja, indivíduos que fazem uso de álcool e outras drogas e vão no volante e assumem a direção de um acidente de um carro, estão colocando em risco outras pessoas e a si próprio, risco de acidentes, enfim. Então, quando nós falamos de questão de droga, nós estamos falando de problemas que tomam conta da sociedade como um todo, problemas previdenciários. Infelizmente, nós vimos tendo um aumento importante do afastamento do trabalho no INSS, devido à licença saúde, por problemas de dependência química. Nós temos problemas, enfim, de várias ordens sociais. Então, quando nós falamos da questão das drogas, nós falamos de problemas que acometem o conjunto social de maneira geral. Então, é muito importante que a sociedade, como um todo, se atente para isso. A gente não está falando aqui somente para pessoas que já apresentam problema ou para os seus familiares. Nós estamos falando para a sociedade como um todo, já que a sociedade como um todo é atingida por problemas advindos da questão das drogas. É muito importante, na verdade, isso que nós estamos buscando fazer no governo federal, o envolvimento de vários atores para a execução das políticas públicas. Nós temos trabalhado hoje com gestores estaduais, gestores municipais, para fazermos com que as nossas ações cheguem efetivamente na ponta, que cheguem no cidadão. Nós temos trabalhado com civil, temos trabalhado com comunidades terapêuticas, grupos de mútua ajuda e apoio familiar, temos buscado envolver a sociedade nesse processo todo de construção de políticas públicas, porque nós estamos diante de problemas complexos nessa área de drogas e nós não vamos ter resultados positivos se nós não envolvermos a sociedade. Nós temos que trabalhar governo e sociedade. E nós, para que tenhamos também resultados positivos, nós não podemos ter preconceitos. Muito se foi falado aqui, por exemplo, sobre modalidades de tratamento. Eu acabei de falar, né? Quando foi criada inicialmente essa rede de atenção a pessoas com dependência química, né, dentro do serviço público, serviços importantes como hospitais psiquiátricos, hospitais de ambulatório, comunidades terapêuticas, não eram considerados, né? Grupos de mútua ajuda e apoio familiar não eram considerados. Nós precisamos nos pautar não em preconceitos, mas em evidências. A gente está falando, por exemplo, de grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Existe um instituto chamado Instituto Cochrane, que é um instituto que trabalha com evidências na área de saúde. O Instituto Cochrane publicou esse ano agora, pouco mais de um mês, um estudo de grande relevância, de grande importância, mostrando a alta eficácia dos grupos de
apoio familiar e de mútua ajuda na recuperação de pessoas com dependência química. Quando nós falamos, então, desses grupos de mútua ajuda, eles são de fundamental importância. Então, eles precisam também fazer parte dessa rede ampla, ampliada e diversificada de recuperação. Ou seja, nós não podemos mais, como pessoas que trabalham com políticas públicas, nós não podemos mais, como pessoas que trabalham cuidando de pacientes, que trabalham na clínica, nós não podemos mais pautar as nossas ações por questões ideológicas e por preconceitos. Nós temos que estar abertos à diversidade e buscar ofertar para as pessoas aquilo que funciona. Então, é esse o caminho que nós precisamos traçar se quisermos realmente construir uma sociedade cada vez mais protegida dos problemas das drogas. Olha, mais uma vez, poderíamos ficar aqui até meia-noite, tá, querido? Avisa em casa que o senhor vai ficar um pouco mais. Já pede o delivery, Valéria, porque tem muita colocação, muitas colocações e comentários nas lives aqui da participação de pessoas, assim, elogiando. O tema não para, acho que a gente está engatinhando. Eu mesmo posso falar para vocês, porque eu tenho experiência tanto antes como depois, há algumas décadas, desde o século passado, e eu tenho realmente a grande honra de estar hoje podendo ver o trabalho do senhor, Dr. Quirino Cordeiro, junto ao Senapred. Por favor, qualquer outro convite, recuse, continue na secretaria, porque dentro desse ambiente em Brasília tem muitos convites, não aceite, escute a sua voz interior. O senhor está fazendo um ótimo trabalho, eu sou testemunha disso. E eu sou muito crítico, não passo a mão na cabeça, e eu tenho um orgulho. E Valéria Rocha, tá aí, né? Poderíamos continuar até mais altas horas falando a respeito de diversos pontos, muitas pessoas elogiando, falando da importância de juntar a família, de acolher todos os pontos, né? Todas as ligas para poder se recuperar a pessoa, o indivíduo que ainda sofre em busca de recuperação. Porque estamos falando de uma doença muito grave e que acomete a muita população. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela participação de vocês que estão aí em casa. Semana que vem teremos a participação do psicólogo, meu colega, diretor da Clínica Vale Verde, especializada no tratamento feminino em Atibaia, o psicólogo Silvio Gonçalves, que vai, juntamente com a Valéria Rocha Brasil, conversar da importância da participação dos familiares no tratamento. A eficácia, as dificuldades. Não perca, é terça-feira que vem, às 19 horas. 19 horas também. Obrigado, doutor Quirino. Obrigado, Valéria. Agora a gente vai sair do ar. Grande abraço.